Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, finalizando mais um trimestre abençoado, terceiro trimestre de 2020, que traz a última lição com o tema: a vigilância conserva pura a igreja do Senhor. A lição de número 13 vai tratar do nosso assunto de conclusão da nossa EBD, terceiro trimestre de 2020. Então, precisamos nós prepararmos aulas com aprofundamento bíblico. E com certeza o nosso próximo trimestre que está chegando, sobre o livro de Jó, iremos estudar com bastante afinco este trimestre. Então prepare as suas aulas com aprofundamento do texto bíblico. Assista às nossas aulas e também às aulas extras complementares que estão disponíveis no Zap. E você, conhecendo o ensino com aprofundamento bíblico, vocês vão adquirir um conhecimento extra, que é o conhecimento do Zap, que nós vamos colocar à sua disposição. Então a EBD é verdadeiramente uma palavra profética para os dias de hoje. Deus tem usado muitos comentaristas para nos ensinar nesses últimos dias. O nosso terceiro trimestre está se findando com a edição especial, conhecida a edição da pandemia, mas vamos aqui para a nossa lição 13. A vigilância conserva pura a igreja. Então, vamos estudar o texto bíblico em enfoque, que está como base a parábola das 10 virgens, que está em Mateus, capítulo 25. Então, a lição de hoje está focada em Mateus 25, verso 6. E à meia-noite ouve-se um clamor: eis que o esposo já vem. É importante observar que o esposo já vem. Por que não o noivo? Porque Jesus atualmente está casado com a igreja. Porque o casamento se deu exatamente na cruz do Calvário. É conhecido como o terceiro estágio de um matrimônio judaico, onde o noivo já civilmente casado com a sua noiva, ele vai procurar uma casa para receber a sua esposa. Foi o que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 1 e 2. Então Jesus está voltando, mas diz o texto: e à meia-noite ouviu-se um clamor: eis que o esposo já vem. Saí para receber. O horário natural da chegada da vinda de Jesus não era a meia-noite. Jesus vai voltar a qualquer momento, mas a meia-noite, conforme diz o texto, já é uma hora tardia, porque normalmente o casamento se dá muito antes. A prova de que os convidados já estavam adormecidos por causa da demora do seu noivo. Então vamos lá? Mas veja, como a nossa revista enfoca a meia-noite, e Jesus ele vai vir como noivo para a sua igreja, e naturalmente o horário era antes da meia-noite, mas mostra aqui o texto que Jesus está provando os seus por causa da demora, porque muitos estão dizendo: Jesus não vem mais, Jesus não vai voltar, por causa da demora. Aí cochila. Eis o problema: a meia-noite é uma hora já avançada para quem está esperando. Então a lição hoje, quando trata da meia-noite, que é a hora já do atraso do noivo, do esposo, era exatamente nesse texto que nós estamos focando também pela lição,
porque aqui o relato nos vai chamar a atenção à vigilância quanto à espera. Estamos nós com os lombos cingidos e preparados, com as lâmpadas acesas. Por isso que o tema é: a vigilância conserva pura a igreja. Então, veja que era exatamente por causa do atraso que exigia-se que as virgens estivessem preparadas. Como? Através do seu depósito da reserva de azeite. Assim Deus, ele prova todos os crentes, inclusive os ministérios que Deus deu à igreja, organismo vivo, desde os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, a prova é o seguinte: tem azeite suficiente para esperar o atraso do noivo, do esposo? Ou você só tem azeite até meia-noite? Porque na meia-noite ouve-se um clamor, aí vem. Não diz que ele já veio, ainda tem o tempo dele chegar. É o anúncio da trombeta. Então, você precisa de azeite na reserva. As virgens prudentes tinham azeite na reserva, porque ela tinha suas lâmpadas e ainda tinha azeite consigo na reserva. Glória a Deus. Então veja, meus amados irmãos, este azeite na reserva é o mesmo que a segunda milha que Jesus ensinou. É a túnica, a outra face. Você tem a reserva. Glória a Deus. É preciso nós entendermos que a reserva é a unção de Deus que está no coração. Muitos têm a reserva só na mente, no seu mental, psicológico, mas não tem na alma, no seu psique, não tem no seu coração. É preciso que a reserva esteja no coração, para que quando o noivo vier, estás preparado para receber o seu esposo. Então, guarde no coração, porque somente no coração dá-lhe direito de ser um salvo, de não ser surpreendido. Muitos serão surpreendidos porque só tem unção na mente, não tem no coração. Então a culpa das lâmpadas se apagarem, das loucas, não pode ser atribuída às outras, jamais, porque é problema individual de si próprio. Queridos, as prudentes eram prudentes, porque elas sabem valorizar o azeite, porque o azeite não está só na lâmpada, mas também está na reserva. Então, por causa do atraso que ele veio o clamor, ainda ele vai chegar, porque a mensagem veio, está chegando, aí vem a meia-noite. Então a gente percebe que, 0 hora, meia-noite, eu tenho 6 da tarde, eu tenho 9 da noite e tenho 3 da manhã. O que é isto? São as 4 vigílias da noite. Então, percebe-se aqui, as 4 vigílias da noite. 1, 2, 3 e 4. O que é isto? Está escrito: se ele vier na segunda vigília, se ele vier na terceira vigília. Cadê a meia-noite? A meia-noite é uma figura do que nós estamos explicando. Você está preparado para, se houver um atraso do noivo, do seu esposo? Ó igreja de Deus. Então percebe-se aqui que as prudentes, elas estavam preparadas, porque o azeite da reserva, começando aqui, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília.
Então vem aqui, ó, de 6 às 9, começa o nosso culto. É a primeira vigília. De 9 às 12, já é a hora de atraso. Se ele não vier aqui, ó, na primeira, ó. Muitos estão esperando só aqui, ó, de 6 às 9. Porque é hora de culto. Hora de culto. Mas se ele vier na segunda vigília, está em Lucas 12. Se ele vier na terceira vigília, então a segunda de 9 às 12. A terceira de 12 às 3 da manhã. E a quarta das 3 da manhã às 6 horas do dia já, do sol amanhecer. Então as vigílias só pode ser da noite. E são 4 vigílias. Queridos, olhe, veja, o que está registrado em Lucas 12, 38. Veja aqui o verso 38. Então, se vier na segunda, ou se vier na terceira, então não fala de meia-noite. Tem muitos hoje, os pregadores da meia-noite. Jesus está voltando à meia-noite e não está. A meia-noite está dentro do atraso, como também está a terceira e a quarta vigília. Possivelmente não virá na primeira, porque aqui é o tempo do primeiro azeite, da primeira milha. E esse tempo aqui está provando se você tem o quê? Reserva. Amém? Então, amados, veja, Lucas 12, 38 fala de surpresas para os seus servos. Está na primeira vigília. É fácil. Quando nós estamos no culto, na primeira vigília da noite. Glória, louvado seja Deus. Aí Jesus vem. Você já está o quê? Pronto. Mas é fácil esse horário da primeira. Não está escrito aqui primeira e nem a quarta. Só está escrito segunda e terceira. Se ele vier na segunda ou na terceira. Por isso que a Bíblia diz: esteja vós preparado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos adiante? Então, é preciso nós esperarmos o atraso com azeite reserva. Então, a segunda vigília, ela já começa a provar se nós temos azeite reserva. Porque se nós não tivermos azeite para a segunda, a lâmpada irá o quê? Piscar. Se não tiver azeite depois da meia-noite, já não há mais lâmpada acesa. Por isso que elas foram o quê? Comprar. E as virgens prudentes entraram para as bodas do Cordeiro, na cidade santa, a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Então o que é isso, meus irmãos? É que nós precisamos estar, conforme está escrito, estáis sempre pronto, com os lombos cingidos, com as lâmpadas acesas, porque Jesus virá inesperadamente para buscar os seus. Glória a Deus. Então, Mateus, capítulo 13, versículo 37. É um tempo que nós estamos estudando a respeito da vinda de Jesus. Quando nós estudamos sobre a segunda vinda, o arrebatamento, a escatologia, isso está muito próximo de acontecer. Os sinais estão evidentes e está muito próximo de nós. Então, muitos estão dormindo na atualidade. Agora veja o nosso novo desenho. Muitos estão dormindo na atualidade. Veja, ó, eu tenho aqui um tempo. O tempo das 5 prudentes e das 5 loucas. As prudentes elas são do dia. Porque eu tenho aqui uma noiva, ó, essa noiva está esperando
o seu noivo. Ok? Está esperando seu noivo. A qualquer momento para ir para onde? João 14. Para a cidade santa, Nova Jerusalém. Ó, cidade santa. O que é isto? É que esta noiva, ela é do dia. Ela é do dia. E não é das trevas. Porque eu tenho as trevas que vivem as loucas. Então, percebe-se aqui que a noiva, ela é do dia. E os que fazem parte da noiva são também do dia. Então, quem é que forma a noiva? Todos os crentes, inclusive os ministérios. Glória a Deus. E Jesus disse: vou preparar lugar, porque eu vou para meu Pai preparar uma cidade. João 14, versículo 2. Então, estes filhos daqui são os filhos das trevas, da grande tribulação, do dia do anticristo. Então, este povo aqui é o povo que vai viver a igreja falsa. Então, nós temos aqui, ó, embriagados, certo? Com a igreja falsa, embriagados. Tudo isto dentro do período dos 7 anos, da grande tribulação. Então a gente percebe que o povo das trevas estarão dentro do contexto da visão, da atuação da igreja falsa, porque a igreja falsa ficou. A igreja verdadeira, que não é um nome, uma placa denominacional, mas são os fiéis, são aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, já foram encontrar-se com Deus. Então essa é do dia. E as que ficaram são da noite. Então, nós percebemos que Jesus foi preparar uma cidade. E que esta cidade, Jesus virá dela receber a sua esposa na terceira fase do casamento, que é para a entrada das bodas do Cordeiro. Então, nós percebemos que os dias das trevas são sombrios. Por isso que nós precisamos atualmente ser sóbrio e vigiai, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Porque nós estamos nesse período do dia, que é exatamente o que? A dispensação, ó, dispensação da graça. É o período do dia. E é onde estamos aguardando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os outros aqui é o período da noite, da grande tribulação. Então, somente durante a grande tribulação, mediante as mensagens providas por Deus, vinda pelos anjos, certo? Os anjos vão proclamar a mensagem, certo? Dizendo às nações da terra que tem que temer a Deus e dar glória. Então tem um período aqui, vamos lá? Ó, vamos lá. O período pós-arrebatamento da igreja. E esse período, ó, depois do arrebatamento da igreja, eu tenho 3 anos e meio mais 3 anos e meio, dividindo-se em 2 tempos. E aqui nesse primeiro tempo, as pessoas vão pensar que estão em paz e segurança. Aí o anticristo vai dizer quem é aqui nesse período dos 3 anos e meio finais. Vai dizer que ele foi enviado do capeta. E aqui haverá repentina destruição. Então, quem crê na mensagem dos anjos, está em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7,
quem crer vai ser salvo. O batismo que eles vão participar durante a grande tribulação não é nas águas. O batismo nas águas é no período da graça. Não há batismo nas águas aqui para os mártires da grande tribulação, que é chamado de santos. Aqui nós temos a igreja. Olha a diferença. Aqui não há menção, depois de Apocalipse 2, da palavra igreja, mas sim de santos. E esses santos aqui vão ser os mártires, e seus corpos vão estar na sepultura e a sua alma debaixo do altar, lá no terceiro céu. As almas dos santos vão estar lá debaixo do altar de Deus, enquanto seus corpos vão estar sepultados na terra, esperando aqui, a vinda de Jesus em glória, onde todo olho verá. Então haverá muitos mártires durante esse período aqui da destruição. Por quê? Porque haverá o cumprimento. Vão morrer um grupo aqui, e depois vai alcançar a plenitude dos salvos da grande tribulação. É muitas pessoas sendo salvas, meus irmãos. Presta atenção, quem são estes? João pergunta, estes são os que vieram da grande tribulação. E João viu uma grande multidão. Glória a Deus, é muito salvo. Então presta atenção, durante a grande tribulação, começa a morrer um grupo. E esse grupo, o corpo na terra e a alma debaixo do altar de Deus. Eles não estão nas bodas do Cordeiro. Eles estão debaixo do altar de Deus. Eles não participam das bodas do Cordeiro. Os santos mártires, olha a diferença. Glória a Deus, da igreja, do tempo da graça, vão participar das bodas do Cordeiro 7 anos aqui, Então, concluindo, esses que vão morrer aqui vão esperar todos os outros mártires até o último, que vai aguardar a segunda vinda de Cristo aqui, em glória. Então, quando o último morrer aqui, vai se juntar todos os outros, que são seus irmãos, até que se complete o número dos seus irmãos, conforme diz Apocalipse. Esses que estão mortos durante a grande tribulação, que não aceitaram a besta e nem o anticristo, falso profeta, esse grupo inteiro de mártires serão ressuscitados no dia da vinda de Jesus, com as duas testemunhas que morreram na praça. Serão ressuscitados. Que maravilha, né? O nosso Deus. Então, o sono, esse aqui, o período de um grande sono, onde o povo de Israel, esse povo aqui, presta atenção, Deus vai, com as mãos da grande águia, levar para o deserto. Vai levar para o deserto. Então vai haver um arrebatamento de Israel pelas mãos da grande águia. Então, veja aí o texto que fala sobre este particular. Apocalipse capítulo 12, versículo 15. Com as mãos da grande águia, as mesmas mãos que tiraram o povo de Israel do Egito. Novamente, tirando aqui, das mãos do anticristo, para não ser destruído. Por quê? Porque é o povo que Deus prometeu o milênio, glória a Deus. Os justos herdarão a terra, os mansos herdarão a terra, os remanescentes justos, porque dentro de Israel tem um povo. Então o Israel de Deus é o remanescente dentro do Israel. Assim como tem uma igreja também dentro de outra igreja. A igreja verdadeira, que é o organismo vivo, não denominacional, e existe também a denominacional, falsa.
que briga por placa, que vai ficar, é a falsa. A igreja de Cristo é aquelas pessoas que são lavadas no sangue do Cordeiro. Mas assim como Israel vai ser arrebatado para o deserto, olha, aconteceu da mesma forma da igreja ser arrebatada para Nova Jerusalém. A mesma forma que a igreja foi arrebatada para Nova Jerusalém, Israel vai ser arrebatada para o deserto durante o período do anticristo. Esse Israel aqui é o remanescente salvo, que Deus vai tratar com eles. Glória a Deus. Então tudo isso, meus irmãos, está registrado. Agora veja, Jesus ensinando sobre isto através das parábolas, a parábola do pai de família, a parábola do servo prudente. E até Pedro, no meio das duas parábolas, Pedro disse, está falando conosco ou com todos? Estas parábolas são para nós ou é para todos? Pedro sabia exatamente da maneira que Cristo estava explicando, que tinha detalhes. Porque o povo, nós temos os discípulos, que começou aqui, a fase da igreja, porque aqui é o mistério, e Pedro começava a entender, porque ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, recebendo revelação de Deus. Então qual é o mistério? É que os discípulos não eram mais pertencentes ao povo de Israel. Havia promessa para a igreja e havia promessa para Israel. Tu estás falando conosco ou para com todos, inclusive Israel? Então, Pedro sabia muito bem que havia uma diferença, Lucas 12, 41, entre o que Jesus estava falando nas parábolas. Glória a Deus. Porque há dois povos, meus irmãos. Quando a gente lê primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, versículo 4 ao 10. Ele fala de dois povos ao mesmo tempo. Então, precisamos nós entender que os discípulos são diferentes do povo que é israelita. A igreja é diferente de Israel. Mas durante o período, aqui da grande tribulação, como haverá muita mortandade, que haverá grande perseguição entre aqueles que servem a Deus. Então, atualmente, Estado Islâmico, aquelas pessoas que matam cristão em qualquer circunstância, isto é só um trailer de um pequeno filme que vai acontecer de uma forma completa na grande tribulação. Porque o anticristo vai realmente perseguir tudo que se chama Deus. Então, meus irmãos, vamos nós concluir a aula de hoje dizendo a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Vocês que nos acompanham pelo Zap, nós vamos fazer uma aula e enviar para você. Deus abençoe. Amém.